Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Livro dos Espíritos da nossa amada e querida Casa do Caminho. Antes da gente fazer a nossa prece, a gente queria pedir mais uma vez a todos os corações queridos da nossa casa, a todos aqueles que amam a nossa casa, a colaboração para o Natal dos nossos queridos. Graças a Deus, mais uma vez a gente pode estar aí aumentando a ajuda a essas pessoas que nos são assistidas. Então, esse ano a casa pôde acolher mais corações necessitados, mas a gente conta sempre com a ajuda, né, daqueles que frequentam a casa e também daqueles que querem ajudar nesse momento, né? E às vezes não frequentam a casa, mas querem ajudar, né? Chega o Natal, chega um momento que a gente está com vontade de abrir o nosso coração, de ajudar, às vezes não sabe como, e a gente pode aí a gente pode estar viabilizando essa ajuda, né? A gente conta então com os corações amorosos. Nós temos todos os canais aí através do boletim, das nossas contas, do Pix. Então, quem puder ajudar vai ser muito bom, né? Que vocês participem da nossa campanha, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente dar início ao estudo. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações, com os nossos pensamentos voltados para o estudo da noite de hoje, pedindo que todos aqueles que aqui chegarem possam se ligar ao estudo e que os bondosos amigos espirituais possam nos inspirar para que seja trazido aquilo que eles pensaram e planejaram para o estudo do Livro dos Espíritos. Que as palavras que aqui serão trazidas possam acalentar e possam confortar os corações necessitados das tuas palavras, Senhor. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos bons espíritos, em nome dos dirigentes da nossa casa, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, nós vamos hoje fazer a palestra do Livro dos Espíritos com as perguntas de 258 a 265 e vamos falar das escolhas das provas. Então, qual seria o objetivo, né, das escolhas das provas? A gente colocou um objetivozinho aqui, que seria uma compreensão, né? Era só um pouquinho que está coçando meu olho aqui. A compreensão do significado das provas e da razão pela qual delas a gente deve tirar o máximo proveito, enfrentando essas provas com muita paciência, com muita resignação, com vista a gente apressar, né, essa nossa caminhada para a gente progredir. Progredir como? Progredir espiritualmente, né? Porque o objetivo da gente é essa progressão moral. Lembrando também que esse progresso, né, e que essas provas, elas são o quê? Individuais. Elas não são transferíveis. Não adianta o papai, a mamãe, ninguém querer fazer por nós. Elas são nossas. Então, esses são os objetivos das provas nas nossas vidas, nas nossas encarnações. E a gente não deve reclamar, a gente não deve se queixar delas, porque o objetivo delas é o aprendizado. É a gente perceber o que a gente já entendeu, o que a gente já aprendeu, e o que a gente ainda precisa aprender. Para o quê? Para a gente continuar caminhando espiritualmente falando, né?
o que a gente ainda precisa aprender ou que a gente ainda precisa expurgar, né? Em relação à nossa vida, para a gente continuar aí a nossa caminhada espiritual, tá bom? Então, antes da gente começar uma nova existência corporal, enquanto a gente está lá na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação, a gente escolhe o gênero das provas pelas quais o espírito tem que passar. E é aí que consiste o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio do espírito. E essas tribulações, né, esses gêneros de provas, ele está relacionado ao futuro do espírito. Então, os gêneros de prova são aquelas questões mais importantes, né, da pobreza, riqueza, são coisas assim, em relação ao gênero mesmo, mas os pormenores e os gêneros que a gente tem que aqui pensar são as coisas importantes, são questões que estão relacionadas à vida que vai marcar o espírito. Não são detalhes, são coisas que vão marcar a vida do espírito. Isso lá na frente eu vou falar mais pormenorizado. Quase que eu engasgo aqui. Aí vocês vão entender um pouquinho mais. Eu vou desenvolver. E aí vocês vão entender, tá bom? Na escolha das provas também, elas têm uma outra questão que a gente tem que estar muito ligado. Situações que vão servir de aprendizado ou de teste às nossas capacidades, que nada tem a ver com equívocos ou erros cometidos no passado. Elas podem ter a ver com as questões materiais, que são as capacidades que a gente tem de pensar e de resolver problemas, ou com as questões morais, que estão relacionadas a sentimentos que entendemos da vida ou que desejamos fazer ao nosso semelhante, tá? Então, é exatamente isso que tem que ficar bem marcadinho para a gente em relação à escolha das provas. São situações que vão servir para a gente de aprendizado ou de teste. E está dividido nas situações de aprendizado material ou moral. Do ponto de vista da escolha das provas, a Terra ela é um grande planeta escola para a gente. E a Terra ela é aquele local que a gente tem que pensar que é o melhor local de aprendizado para nós espíritos imperfeitos ainda. Então, a gente tem um corpo totalmente preparado e, além de termos um corpo totalmente preparado para aqui estarmos na Terra, também temos um planeta totalmente preparado para o melhor aprendizado. Então, todos os cursos, todos os meios, todos eles estão aqui na Terra preparados e pensados para a gente ter todo tipo de aprendizado, todo tipo de experiência. Esse material aqui eu tirei do livro Religião dos Espíritos, em que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, traz para a gente. Então ele vai dizendo lá, crianças dominando o alfabeto, irmãos em lutas menores penetrando os domínios da experiência, jovens nos bancos da instrução intermediária disputando conquistas mais altas, universitários buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade, companheiros em tarefa importante marchando para mais elevados conhecimentos. Então, a Terra, como esse grande planeta escola, dando várias oportunidades para a gente. Aqui eu peguei do livro, mas assim, a gente vai pensar sobre várias oportunidades do planeta Terra como escola, né? A gente tendo a oportunidade de vir aqui e nesse contato íntimo que a gente tem dentro da família, dentro de casa, né? Não encostar pele com pele mesmo, né? Quando a gente vai lá, anda dentro do busão, né? Do BRT, como a gente brinca.
tá lá no trabalho com o chefe difícil. São todas essas experiências que vão fazer com que a gente aprenda nesse planeta escola a conviver e a ter essas experiências, né? A ter esse aprendizado, tanto material quanto moral, e ver se a gente está realmente aprendendo alguma coisa aqui nessa reencarnação. Além disso, as provas elas são bem-vindas e necessárias. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Vamos imaginar o aluno. O aluno, quando ele está na escola, nem sempre ele gosta de estudar. Normalmente a gente vê o aluno reclamando muito, né? Tempo de pandemia, então, que tá todo mundo não sabe como é que é. Agora a maioria está voltando à escola, mas imagine no início da pandemia que tava aquela coisa de adapta todo mundo a computador, um monte de aluno que nem tinha computador, né? E a gente não sabia muito bem para que servia tudo aquilo. Mas fora a época de pandemia, quantas vezes nós mesmos, quando crianças, fomos para os bancos escolares e a gente não sabia para que servia? Para que eu vou usar fração? Para que eu vou usar um monte de matéria que eu estou aprendendo, né? E eu e tantos de nós ficávamos, eu nunca vou usar isso. E aí, às vezes, quando a gente se depara na vida com aquela questão e fica assim, meu Deus, por que eu não dei atenção para aquilo? Se eu tivesse dado atenção para aquilo, nossa, teria feito uma diferença danada na minha vida. E é exatamente o que a gente está colocando aqui. O aluno que está na escola e não gosta de estudar, ele reclama de algumas disciplinas que são mais difíceis para ele. Ele não reclama das fáceis, ele reclama das difíceis. Mas nós não atingiremos o pleno conhecimento e desenvolvimento das nossas potências se a gente não passar por essas provas. Então, o espírito, enquanto ele não passar pelas provas que ele tem que passar, ele não vai seguir em frente. Quer dizer, ele até vai caminhando, né? Com o espírito acontece um pouco diferente, mas ele tem que passar pelas provas que ele deve passar. E ele vai só conseguir progredir moralmente quando ele tiver todas as potencialidades. E aí, quando ele tiver todas as potencialidades, é que ele vai chegar à condição de espírito, na condição de Jesus, e não vai precisar mais reencarnar, não é mesmo? E como se dá a escolha das provas? Vocês já pensaram sobre isso? Então, quando a gente está liberto do corpo físico, já desencarnados, né? A gente desfruta isso em via de regra. Isso a gente tem que lembrar que nós estamos falando de Livro dos Espíritos, né? Então vai tudo depender da condição moral do espírito. Então, quanto mais moralizado o espírito, maior a amplidão de percepção desse espírito. Então, aqui, via de regra, para o espírito, quando ele tiver mais moralmente avançado, né? Ele for um espírito mais liberto do seu corpo material, ele vai ter uma percepção ampliada das coisas. E aí, ele vai conseguir ter o quê? Uma percepção maior dos sentidos, dos 5 sentidos. E aí, com isso, ele vai conseguir o quê? Se ele tem uma percepção mais ampliada dos 5 sentidos que ele conhece na Terra. Ele vai conseguir ver com muito mais clareza os erros e os males e os equívocos que ele cometeu quando ele estava aqui encarnado na Terra. Com isso, ele imediatamente, vendo aquilo que ele fez de errado, vendo os equívocos que ele cometeu, ele vai querer rapidamente corrigi-los. Ele vai ansiar em corrigi-los. E ele vai querer repará-los rapidamente. E para isso, para repará-los imediatamente, ele vai precisar de quê?
ele vai precisar de uma nova existência na matéria. Ele vai precisar reencarnar. Ele constata também os acertos que ele praticou, vibrando com a possibilidade, com a oportunidade de acertar cada vez mais, né? Porque ele vê os erros, ele quer reparar os erros, mas ele vê também que ele já tem acertos. Então, ele, além dele vislumbrar ter uma nova reencarnação, para ter a oportunidade de reparar seus erros, ele consegue também perceber que ele já tem acertos. E que essa é uma nova oportunidade dele, numa nova reencarnação, continuar caminhando, continuar acertando. Essa é a bênção da reencarnação, né? Ou seja, né? O espírito, então, liberto do seu corpo, lá na erraticidade, ele vê os equívocos cometidos, ele quer reparar aquilo que ele fez, ele consegue ver, ele pede para reencarnar de novo, ele consegue ver os seus acertos, ele se sente na vontade de repará-los, no anseio de consertar, consegue perceber que ele já tem os seus acertos e que uma nova reencarnação é a sua condição. Então, ele desprendido da matéria, no estado da erraticidade, ele já tem a oportunidade de quê? De, através do seu livre-arbítrio, escolher as suas provas. Então, junto lá do seu mentor, ele vai, desprendido da matéria, no estado da erraticidade, proceder à escolha de suas futuras existências, de acordo com o grau de quê? Da sua perfeição. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, à medida que mais moralizado, mais liberdade. Menos moralizado, mais cerceado. Isso é importante para a gente ter muito bem grifado, tá? Porque agora as perguntas vão ficar bem diferenciadas em relação a isso. Então, assim, com prece e desejo de reparação, ele solicitou, não foi? Ele solicita aos mentores espirituais a permissão para enfrentar diversas e difíceis provas. Aí o que os mentores falam? Esperam mais um pouco, não vai fazer tudo, você não vai ter condição. Aí os guias vão lá e aconselham ele a evitar escolher tantas coisas. Para quê? Para ele não sucumbir ao fracasso, que provavelmente ele vai adquirir se ele escolher muita coisa. Se há liberdade de escolha, ainda que relativa, também vai haver o quê? Responsabilidade pelo ato praticado e pela consequência decorrente da prática de tal ato praticado, né? Então, a gente tem que entender que maior a liberdade, também temos a responsabilidade, né? Não há liberdade sem responsabilidade. Isso é importante a gente ter isso bem grifado para a gente. Outra coisa importante nesse capítulo é que as reencarnações elas obedecem um mecanismo precioso da justiça de Deus, estando a cargo de quem? Exatamente da sua sabedoria, valendo-se de um registro individual de cada espírito, construtor da vida, que organizam com o máximo de cuidado a competência, o plano reencarnacionista de cada ser humano. Então, Deus tem um plano individual de cada um de nós. Há um planejamento pensado, individualizado para cada espírito, definido e aprovado nas esferas espirituais elevadas de retorno do ser à carne. Se ele, espírito, cede à influência da matéria, é porque ele sucumbe às provas, que por si mesmo ele escolheu através do seu livre-arbítrio. E vocês viram
quantas pessoas estão ali nos auxiliando e pensando com a gente antes do nosso reencarne, né? Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E entender que, mesmo reencarnando, ao reencarnar, nós não estaremos sozinhos. Quer dizer, tem um planejamento lá na erraticidade, né? A gente desencarna, a gente vai se deparar com a realidade. Aí, no planejamento, nós somos extremamente auxiliados, temos todo o planejamento reencarnatório, nossos guias nos orientam, falam para a gente devagar, existe esse plano todo para tudo dar certo, há esse planejamento organizado, individualizado, pensado, a Terra toda preparada, com todas as experiências para a gente, para tudo correr bem. Nós nascemos na Terra com as melhores possibilidades, o planeta certo, tudo certo para a gente dar certo, todas as experiências pensadas para a gente. E quando a gente reencarna, eles não nos deixam sozinhos. Em vários momentos da nossa vida, vão ter verdadeiros anjos entrando. Fora a nossa família, nossos amigos que virão conosco, ainda vão ter vários anjos que vão entrar para nos lembrar desse compromisso que a gente fechou no mundo espiritual. E aí? E os espíritos inexperientes? E aí a gente tem que entender. Como é que vai funcionar o livre-arbítrio para eles? Se eles são inexperientes, então, quanto mais inexperiente, quanto mais simples e ignorante, o livre-arbítrio deles vai estar mais cerceado. Por quê? Porque eles ainda estão no início da sua caminhada. Então, escolher para eles ainda é novo, né? Então, eles precisam ali ser amparados, segurados, sustentados. À medida que eles forem caminhando, aprendendo, olha, eles é lá, quando o espírito é simples e ignorante, carecido de experiência. À medida que a sua experiência for aumentando, aí sim, o seu livre-arbítrio também vai se desenvolver. Então, quando o seu livre-arbítrio se desenvolve com a experiência, aí ele vai poder caminhar sozinho. Mas enquanto é inexperiente, a gente vai fazer igual a criança. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Espíritos recalcitrantes. Então, os recalcitrantes é diferente dos iniciantes, né? Os recalcitrantes já são aqueles que estão ali, que estão no erro, né? Não querem se melhorar de jeito nenhum. Mas Deus não é como nós, e Deus sabe esperar. Ele não vai ficar, ele não precipita a expiação, como a gente colocou aqui. Entretanto, a gente vê que Deus pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Uma coisa interessante da gente pensar também é que os espíritos, né, a gente ouve muito falar do basta de Deus ou
a gente ouve muito falar que os espíritos, às vezes, se cansam do mal, né? E aí chega um momento que eles mesmos não é se entregam no sentido de se entregar, mas chega um momento que o próprio espírito se cansa daquilo. E aí ele decide caminhar, né? Porque ninguém foi feito. A nossa essência é a essência divina. Então chega uma hora que a gente cansa de estar naquilo. E aí por isso que a gente vê aqui, Deus sabe esperar, porque ele sabe que chega uma hora que a gente não quer mais aquilo, a gente se cansa. E aí Deus fica esperando esse momento da gente se cansar, né? Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Claro que não, né, gente? Senão, pelo amor de Deus, a gente ia ficar um tempão esperando para reencarnar, né? Então, não são todas, pois não se pode dizer que a gente escolhe e prevê tudo. A gente escolhe o gênero de prova. Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar do gênero de prova, mas que aqui na frente eu ia dar uma aprofundada? Então, exatamente aqui. A gente escolhe o gênero de prova. Então, eu vou passar pelo gênero da pobreza, eu vou passar pelo gênero tal. Mas os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente das vossas próprias ações. Que essas ações vão ser produto do nosso livre-arbítrio. Então, aqui no dia a dia, né? As vicissitudes, os acontecimentos que vão aguardar a gente aqui durante a forma como a gente vai viver, né? As coisas que vão acontecer, vai ser no dia a dia, vai ser aqui na vida, na lide, né? Então, isso a gente não vai ter como prever, como acontecer, vai ser aqui. Então, o espírito sabe que escolhendo determinado caminho terá que passar por esse gênero de lutas, mas não sabe quais serão os acontecimentos que o aguardam. São acontecimentos que muitas vezes vão estar aqui e que a gente não vai prever. Só aqueles acontecimentos que vão influenciar o nosso destino, né? Se tomamos um caminho cheio de desvios, sabemos que devemos ter muitas precauções, porque corre o perigo de cair, mas não sabemos quando a gente vai cair. E pode ser que nem caia, se fores bastante prudente. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Aí a resposta aqui que os espíritos dão para a gente. Primeiro, semelhante atrai semelhante, né? Então, se eu vou nascer em meio de gente de má vida, é porque eu sou semelhante àquelas pessoas. Então, é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Então, muitas vezes eu peço para nascer naquele meio, até para alguma situação que eu preciso aprender. Pois bem, o semelhante atrai a semelhante, ou que eu tenha necessidade de passar, né? E para lutar também contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Aqui é uma pergunta muito interessante, né? Porque é a pergunta que a gente faz quando a gente está encarnado. Então, Kardec faz essa pergunta que é natural para o encarnado. Se a gente não escolhe a prova menos penosa. E aí diz, sim, o encarnado escolheria a prova menos penosa. Mas aí a resposta dos desencarnados é mais lógica para eles. Mas quando a gente está desencarnado, a gente não vai pensar como vocês encarnados. Porque aí a gente percebe, né, que são outros os valores. Então, quando a gente está desencarnado, que a gente vê o que realmente importa, a gente não escolhe dessa maneira. E aí a gente, quando explicou toda essa parte de escolha das provas, que a gente vê o quanto a gente se arrepende e tudo mais, a gente entende imediatamente essa resposta, né? A outra pergunta é: o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher?
Então, a gente pode até escolher uma que esteja acima das nossas forças. Não vimos lá que os nossos guias ficam lá, não, olha só, isso aqui é melhor você não escolher agora. Por quê? Porque a gente vê que fez tanta coisa, a gente se assusta com tanta coisa que a gente quer corrigir tudo. Então, a gente pode sim se enganar. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Voltar e recuperar o tempo perdido. E para a gente fechar, a gente vai fechar a palestra de hoje com duas frases importantes. A existência humana não é um ato acidental. A gente viu, né, naquele slide grande que a gente falou aqui sobre a escolha das provas, que a gente falou sobre todo o planejamento de Deus para a nossa reencarnação. Ficou muito claro para a gente lá que a existência humana não é um ato acidental. Deus pensou cada detalhe para a vida humana. Então, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo o alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. É exatamente isso. Se acontece alguma coisa de errado na nossa vida, é por conta dos nossos atos, né? A gente viu lá. Por quê? Porque desde o momento em que a gente se encontrou lá no mundo espiritual, desnudo do corpo material, né? Claro, mais ou menos liberto da matéria no sentido obliterado pela matéria, pela condição moral, né, que a gente vai se encontrar lá no mundo espiritual, dependendo do nosso grau moral, nós vamos poder enxergar de uma forma mais clara ou menos clara as coisas no mundo espiritual. Então, ao nos depararmos com a nossa realidade, a gente vai poder ter uma noção das coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Mas tenho certeza que a gente ainda vai precisar voltar. E quando a gente precisar voltar, a gente vai querer escolher as nossas provas, a gente vai querer escolher as nossas oportunidades, sedentos, né? Sedentos para vir para a Terra, para mais uma oportunidade bendita que Deus vai nos dar. Deus vai nos dar essa oportunidade, né? De experienciar de novo, de vivenciar novas provas, de vivenciar novas experiências num planeta maravilhoso como esse que é a Terra. E como a gente viu lá, uma escola bendita que vai ser um planeta com todas as possibilidades de aprendizado. Então, qualquer tropeço que a gente der, não vai ser por erro de Deus. Vai ser por conta única e exclusiva de quem? Nossa. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E olha que nós conhecemos só uma parte dos atributos da divindade. Porque nós ainda somos tão pequenos diante de Deus que aonde nós habitamos hoje não nos é dado a condição de conhecermos todos os atributos. A outra frase é de Joana, no texto de Após a Tempestade, que diz que as provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios. Ou somos nós mesmos que sabemos e elaboramos as nossas provas e expiações, a fim de repararmos as nossas faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar
os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e da paz da nossa consciência culposa por termos lesado, aliás, por termos infringido a lei de Deus. E por termos infringido a lei de Deus, a nossa consciência está em culpa e o que aciona em nós é a dor. Porque ao nos afastarmos da lei de Deus, o mecanismo que temos de retorno é a dor. E é justamente a dor da consciência que nos faz retomar o caminho. Então, vamos encerrar o estudo de hoje pedindo a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor de Pai, que Ele nos dê sempre a oportunidade de voltarmos para esse planeta quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Que seja em nome de Deus, que seja em nome de Jesus, que seja em nome dos bons espíritos, que eles tenham misericórdia de cada um de nós e que eles não nos desamparem e eles continuem nos dando a oportunidade do aprendizado, do reajuste com a sua lei. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Fiquem em paz, graças a Deus.